Minha sogra me deu um presente horrível de aniversário e disse que era perfeito para alguém que não contribui com nada para a família. Então eu enchi com recibos mostrando tudo o que eu faço e devolvi para ela em seu aniversário. Meu marido Jake e eu estamos casados há 3 anos, e sou dona de casa nos últimos 2 depois que pedi demissão do meu emprego em uma seguradora. Jake recebeu uma grande promoção e decidimos que seria melhor para mim focar em cuidar da nossa casa e apoiar a carreira dele. Sinceramente, eu estava esgotada do meu trabalho de qualquer maneira, então pareceu a solução perfeita. Mas desde que parei de trabalhar, minha sogra linda tem feito pequenos comentários sobre como eu não contribuo com nada para a família e como estou apenas vivendo do trabalho duro do filho dela. No início tentei ignorar porque Jake dizia que ela estava apenas se ajustando à mudança e que uma hora ela se acostumaria. Mas ela nunca se acostumou, pelo contrário, ela piorou. No Natal passado, por exemplo, ela comprou presentes muito bons para todos. Quando chegou a minha vez, ela me entregou um vale-presente minúsculo da Target de $25 e disse algo sobre como não queria gastar muito, já que eu não estava realmente fazendo por merecer. Todos riram como se fosse uma piada, mas eu percebi que ela não estava brincando, e Jake ficou lá sentado e não disse nada, o que me fez sentir ainda pior. E teve aquela vez em março quando a irmã de Jake, Emma, estava nos visitando com os filhos. Linda não parava de falar sobre como Emma era uma ótima mãe porque trabalhava em tempo integral e ainda conseguia cuidar dos filhos, e como era importante para as mulheres serem independentes e contribuírem para a sociedade. Ela ficava olhando para mim enquanto dizia isso, e eu queria dizer alguma coisa, mas não queria criar uma cena na frente das crianças. Mas a questão é que eu contribuo para a família, e trabalho muito duro, mesmo não recebendo por isso. Eu cuido de tudo em casa, faço todas as compras, cozinho e limpo. Gerencio todos os compromissos de Jake e organizo eventos familiares. Eu até ajudo a Linda com coisas quando ela precisa, do que ela aparentemente se esqueceu completamente. Como quando ela fez a cirurgia no joelho em maio, fui eu quem a levou para todas as sessões de fisioterapia porque Jake estava muito ocupado com o trabalho. Levei compras para ela toda semana por 2 meses e até limpei a casa dela 2 vezes por semana durante sua recuperação. Ela nunca me agradeceu por nada disso, e na verdade reclamou que eu não estava lavando a roupa do jeito que ela gostava, mesmo eu fazendo isso de graça. E depois teve toda a história da festa de aniversário dela em agosto, onde ela queria uma grande reunião de família, mas não queria lidar com o planejamento. Então passei 3 semanas organizando tudo. Liguei para todos os parentes, pedi a comida e decorei a casa dela. Eu até fiz o bolo favorito dela do zero, o que me levou 6 horas porque é uma receita alemã complicada que a mãe dela costumava fazer. Ela mal reconheceu o que eu fiz e ficava dizendo às pessoas que Emma ajudou a planejar, embora Emma literalmente não tenha feito nada além de aparecer. Enfim, meu aniversário foi no mês passado e eu estava realmente ansiosa porque Jake vinha insinuando que tinha algo especial planejado. Linda estava agindo de forma mais gentil que o normal, então pensei que talvez as coisas estivessem finalmente melhorando entre nós, e talvez ela estivesse começando a apreciar o que eu faço pela família. No dia do meu aniversário, Jake me levou para um jantar agradável e nos divertimos muito. Depois fomos para a casa dos pais dele porque Linda insistiu em ter bolo e presentes lá. Quando entramos, ela tinha um grande sorriso no rosto e disse que tinha o presente perfeito para mim. Eu realmente fiquei animada porque pensei que talvez ela finalmente tivesse mudado de atitude. Ela me entregou uma caixa lindamente embrulhada, do tamanho perfeito para uma joia ou talvez algo legal para casa. Pensei que talvez ela tivesse me comprado um colar ou um porta-retrato, algo atencioso. Todos estavam observando enquanto eu desembrulhava e eu sorria e agradecia. Então, abri a caixa e ela estava completamente vazia. No início pensei que talvez devesse haver algo ali que tivesse caído, ou talvez ela tivesse esquecido de colocar o presente de verdade. Mas então ela começou a rir e disse: "Bem, não é perfeito para alguém que não contribui com nada para a família?" Todos os outros começaram a rir também, exceto Jake, que parecia desconfortável, mas ainda assim não disse nada. Eu fiquei lá sentada olhando para aquela caixa vazia, me sentindo a pessoa mais tola do mundo. Eu queria chorar, mas estava com tanta raiva que nem conseguia falar. Linda continuou dizendo como achava um presente inteligente, porque a caixa era tão útil quanto eu para a família, e que talvez eu pudesse usá-la para guardar todos os meus troféus de participação. O pai de Jake estava rindo tanto que chorava, e até Emma estava dando risadinhas, senti que ia vomitar. Consegui dizer obrigada com os dentes cerrados e coloquei a caixa de lado, comemos o bolo e fingi que estava tudo bem, mas por dentro eu planejava exatamente o que ia fazer, porque sabia que aquela era a gota d'água, eu não ia deixar ela me humilhar daquele jeito e sair impune. No mês seguinte mantive aquela caixa vazia na minha cômoda, e toda vez que olhava para ela ficava com mais e mais raiva. Comecei a coletar cada recibo e documento que provava o quanto eu realmente faço por esta família, e especificamente por Linda, porque eu ia mostrar a ela exatamente como eram minhas contribuições preto no branco. Imprimi extratos bancários mostrando todas as compras de supermercado que fiz para ela durante sua recuperação e guardei os recibos da farmácia quando peguei seus medicamentos. Anotei cada quilômetro que a levei aos compromissos e calculei o gasto com gasolina. Guardei até o recibo dos ingredientes caros que comprei para fazer o bolo de aniversário dela. Também documentei todas as despesas domésticas que administro, todas as contas que pago e todos os compromissos que agendo. Calculei quanto custaria contratar alguém para fazer tudo o que eu faço de graça, e o valor chegou a mais de $3.000 por mês, se incluirmos serviços de limpeza, assistência pessoal, motorista e preparação de refeições.
Então, comecei a pensar no aniversário de Linda, que seria em 3 semanas, e soube exatamente o que faria com aquela caixa vazia. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais perfeito parecia, porque ela receberia exatamente o que me deu, exceto que o meu seria realmente útil. A festa de aniversário dela foi no fim de semana passado e Jake ficava me perguntando o que eu comprei para a mãe dele. Eu apenas disse que era uma surpresa, e ele pareceu animado porque achou que eu finalmente estava me esforçando para ter um relacionamento melhor com ela. De certa forma eu estava, mas provavelmente não do jeito que ele estava pensando. A festa foi na casa deles novamente e Linda estava de ótimo humor porque Emma tinha vindo de Denver e todas as suas amigas da igreja estavam lá. Ela estava usando um vestido novo que não parava de exibir, dizendo a todos como era caro e como ela merecia coisas boas porque trabalhou muito a vida inteira. Na hora dos presentes todos se reuniram e Linda abriu um presente após o outro. Ela estava tão feliz e grata por tudo, e dizia como todos eram atenciosos e como ela era sortuda por ter uma família tão maravilhosa. Eu estava sentada lá segurando meu presente. Finalmente chegou a minha vez e eu entreguei a ela a mesma caixa que ela havia me dado, mas eu a embrulhei em um papel lindo e coloquei um laço grande. Ela pareceu surpresa e satisfeita e disse como o embrulho era adorável e que mal podia esperar para ver o que eu havia escolhido para ela. Ela desembrulhou com cuidado e abriu a caixa. Seu rosto passou de animado para confuso e depois para raiva em cerca de 3 segundos. Ela pegou um dos recibos e começou a lê-lo. Seu rosto ficou cada vez mais vermelho e ela começou a tirar mais papéis. Todos perguntavam o que era, e ela apenas olhava para tudo. Jake perguntou o que havia de errado, e Linda levantou um dos recibos e disse que eu tinha lhe dado uma caixa cheia de lixo, e que era a coisa mais desrespeitosa que alguém já havia feito com ela. Eu me levantei e disse, na verdade, é uma caixa cheia de contribuições, já que aparentemente você não conseguiu vê-las quando estavam acontecendo na vida real, talvez consiga vê-las quando estão escritas no papel. Ela começou a gritar sobre como eu ousava zombar de seu presente atencioso e como eu era ingrata, e como ela havia pensado tanto ao me dar aquela caixa vazia porque era simbólica e significativa. Eu ri e disse, bem, esta caixa também é simbólica, porque está cheia de todo o esforço que você não reconhece quando vê. Então comecei a explicar para que servia cada recibo. Esta aqui é de quando eu te levei à fisioterapia 15 vezes, a $2 por milha, mais o meu tempo a $20 por hora. Este é de quando fiz suas compras por 8 semanas seguidas e gastei meu próprio dinheiro com gasolina para entregá-las. E este é da loja especializada onde comprei os ingredientes para o seu bolo de aniversário que me levou 6 horas para fazer. Todos estavam apenas nos olhando e Linda ficava cada vez mais chateada. Ela disse que eu estava sendo ridícula e que essas eram apenas coisas normais que a família faz um pelo outro. Eu disse, exatamente é o que venho tentando te dizer há 3 anos, mas aparentemente, quando eu faço coisas normais de família, elas não contam como contribuições. Jake finalmente falou e disse, talvez devêssemos todos nos acalmar. Linda se virou para ele e disse, como você pode deixar sua esposa me desrespeitar assim? Ele olhou de um para o outro e eu percebi que ele estava tentando decidir de que lado ficar. Sinceramente, eu estava cansando de esperar que ele criasse coragem. Peguei a caixa, joguei todos os recibos de volta e disse, aqui pode ficar com isso como um lembrete de que só porque você não consegue ver o valor no que alguém faz, não significa que seja inútil. Talvez da próxima vez que você quiser provar um ponto sobre contribuições deva olhar primeiro para suas próprias. Porque eu andei registrando que você contribui para o meu casamento, e essa caixa também estaria vazia. Linda começou a chorar dizendo que eu era cruel e sem coração, e que ela só me deu a caixa vazia para me ajudar a entender que eu precisava fazer mais da minha vida. Ela disse que estava tentando me motivar a ser melhor. Eu disse, bem, parabéns porque você me motivou a documentar exatamente o quão melhor eu já sou do que você pensava. Emma interveio e disse que eu estava sendo injusta e que Linda estava apenas tentando me encorajar a encontrar um propósito. Eu me virei para ela e disse, engraçado como ela nunca te encorajou a encontrar um propósito quando você ficou desempregada por 6 meses no ano passado vivendo da renda do seu marido, mas de alguma forma quando eu faço a mesma escolha é um problema. Foi aí que as coisas realmente explodiram, porque Emma começou a gritar sobre como aquilo era completamente diferente. Linda estava soluçando e o pai de Jake estava mandando todo mundo se acalmar. Jake estava apenas parado parecendo que queria desaparecer, e eu percebi que não queria mais estar ali. Então, peguei minha bolsa e fui embora, dirigi para casa e Jake só voltou bem tarde. Quando chegou ele estava quieto e foi direto para a cama. Nós realmente não conversamos sobre isso desde então, exceto que ele disse que a mãe dele ligou para ele chorando por 2 horas sobre como eu fui má com ela, como arruinei sua festa de aniversário e como ela não entende porque eu a odeio tanto. A irmã de Jake tem me mandado mensagens dizendo que eu fui longe demais, que Linda está muito magoada e que eu deveria pedir desculpas e consertar as coisas, mas eu não acho que tenho que me desculpar por me defender e mostrar a verdade sobre o que eu contribuo para essa família. Até agora Jake ainda não tomou meu partido. Ele continua dizendo que nós duas precisamos nos desculpar e seguir em frente, que a mãe dele não teve a intenção de me magoar e que eu deveria ter lidado com isso de forma diferente. Linda tem ligado e mandado mensagens dizendo que quer conversar e resolver as coisas, mas cada mensagem é sobre como eu entendi mal suas intenções e reagi de forma exagerada. Sem nunca reconhecer que talvez dar a alguém uma caixa vazia e dizer que é perfeita porque a pessoa é inútil possa ser doloroso. Ontem ela enviou uma mensagem dizendo que percebe que talvez não tenha sido tão acolhedora quanto deveria, mas que ela só quer o melhor para mim e acha que tenho muito potencial que estou desperdiçando por não trabalhar. Ela disse que a caixa vazia deveria representar todas as possibilidades com as quais eu poderia preencher minha vida se apenas me esforçasse mais.
Mesmo quando está tentando se desculpar, ela ainda está basicamente dizendo que minha vida é vazia e que não estou atingindo meu potencial. Jake quer que jantemos neste fim de semana para que todos possamos conversar e resolver as coisas. Ele disse que ela está disposta a admitir que talvez o presente não tenha sido apropriado, mas que eu preciso admitir que minha resposta também foi inapropriada. Eu não entendo porque estou sendo solicitada a ceder também quando foi ela quem começou tudo isso. Então, estou errada por encher aquela caixa vazia com recibos e devolvê-la para ela? Atualização. Ontem Jake chegou em casa e disse que queria ter uma conversa séria sobre nosso casamento e a família dele. Eu pensei, finalmente ele vai ficar do meu lado. Mas não foi isso que aconteceu. Ele disse que me ama, mas acha que talvez eu esteja sendo sensível demais, que o senso de humor da mãe dele é apenas diferente do meu, e que a caixa vazia provavelmente era para ser engraçada e não maldosa. Eu disse, Jake, sua mãe literalmente disse que a caixa era perfeita para alguém que não contribui com nada para a família. Como isso deveria ser engraçado? Ele disse que talvez ela estivesse tentando me motivar a pensar em voltar a trabalhar, que talvez a forma de entregar a mensagem estivesse errada, mas a intenção não era maliciosa. Então ele disse que minha resposta foi desproporcional, que envergonhar a mãe dele na frente de toda a família foi cruel, e que ele nunca me viu ser tão má com ninguém antes. Ele disse que isso fez questionar se estou me tornando uma pessoa diferente, que talvez ficar em casa tenha me deixado focada demais em dramas familiares em vez de ter minha própria vida. Eu lhe disse que não estou me tornando uma pessoa diferente, estou me tornando uma pessoa que não aceita ser maltrata. E se ele acha que me defender me torna má, então talvez ele não me conheça tão bem quanto pensa. Ele disse que a mãe dele ligou chorando de novo, que ela tem tido dificuldade para dormir porque se sente muito mal com o que aconteceu, que ela realmente quer consertar as coisas, mas não sabe como pedir desculpas a alguém que não quer perdoá-la. Então Jake disse algo que realmente me chocou, que talvez devêssemos considerar terapia de casal, porque ele sente que não estamos nos comunicando bem sobre essa situação e está preocupado com o quão zangada eu tenho estado ultimamente. Eu disse, eu não estou com raiva das nossas diferenças, estou com raiva de ser desrespeitada e humilhada. Se você quer ir para a terapia para que um terapeuta possa te explicar por que isso não é aceitável, então tudo bem, mas eu não vou para a terapia para aprender a aceitar ser maltratada. A conversa durou 2 horas apenas andando em círculos. Finalmente ele disse que vai ligar para a mãe dele e dizer que iremos para o jantar neste fim de semana, com regras básicas sobre o que vamos discutir. Eu disse que não vou concordar com nenhum jantar até que ela admita que me dar uma caixa vazia e me chamar de inútil foi doloroso e errado, independentemente do que ela alega serem suas intenções. Ele ficou frustrado e disse que estou sendo impossível, que nunca vou ficar satisfeita com nenhum pedido de desculpas que ela fizer porque eu quero que ela se humilhe. Eu disse que não quero que ela se humilhe, quero que ela assuma a responsabilidade por suas ações como uma adulta. Esta manhã Jake já tinha saído quando acordei, havia um bilhete dizendo que ele foi para a casa dos pais para conversar com eles sobre a situação, que voltaria mais tarde e que espera que possamos encontrar uma maneira de resolver isso, porque ele não quer escolher entre a esposa e a família. O bilhete me deixou enjoada porque soou como uma ameaça. Liguei para minha irmã e contei o que Jake disse. Ela falou, parece que ele está tentando te manipular para você recuar, fazendo você pensar que seu casamento está em risco. Se ele realmente te amasse e apoiasse, não estaria pedindo para você aceitar desrespeito para manter a paz com a família dele. Jake chegou em casa por volta das 18 horas parecendo cansado e estressado. Ele disse que teve uma longa conversa com seus pais, que sua mãe está realmente sofrendo com essa situação e genuinamente não entende por que estou tão chateada. O pai dele acha que eu devo um pedido de desculpas a Linda por envergonhá-la em sua festa de aniversário. Emma acha que eu deveria simplesmente deixar para lá porque Linda está envelhecendo e nem sempre pensa antes de falar. E a família inteira acha que estou sendo dramática e guardando rancor por algo que não foi tão sério assim. Eu disse, então deixe-me ver se entendi. Sua família inteira acha que sua mãe me humilhar não é tão sério, mas eu me defender é imperdoável? Ele disse, não é isso que eles estão dizendo. Eles apenas acham que sua resposta foi mais dolorosa do que a ação original dela, porque você fez isso na frente de todo mundo na festa de aniversário dela. Eu disse, a ação original dela também foi na frente de todo mundo, na minha festa de aniversário, mas aparentemente isso não conta. Ele disse, é diferente porque ela não teve a intenção de me magoar, mas você com certeza teve a intenção de magoá-la. Eu respondi, você está absolutamente certo, eu tive a intenção de magoá-la, porque ela me magoou primeiro, e talvez agora ela saiba como é. Jake olhou para mim e disse que nunca me ouviu falar assim antes, que o assusta me ver sendo tão vingativa. Eu disse que não é ser vingativa, é se defender, e se isso o assusta, talvez ele devesse pensar porque se sente mais confortável comigo sendo uma vítima do que me defendendo. Tivemos outra briga enorme. Jake disse que vai ficar na casa dos pais esta noite porque precisa de espaço para pensar. Eu disse, ótimo, talvez seja melhor assim, porque eu preciso de espaço para pensar se quero continuar casada com alguém que espera que eu aceite abuso para facilitar a vida dele. Depois que ele saiu, percebi que isso não é apenas sobre a caixa vazia ou o tratamento de Linda comigo, é sobre o fato de que Jake nunca, nenhuma vez me defendeu ou ficou do meu lado quando a família dele me trata mal. Ele sempre encontra uma maneira de fazer do comportamento deles um problema meu para resolver. Atualização 2, já se passou uma semana desde a minha última atualização. Jake ficou na casa dos pais por 3 dias.
Durante esse tempo, Linda não parava de ligar e mandar mensagens dizendo que queria vir conversar, que sentia muito por eu ter entendido mal o presente dela e que esperava que pudéssemos resolver as coisas como uma família deveria fazer. Cada mensagem me deixava com mais raiva porque ela ainda não estava assumindo nenhuma responsabilidade real. No terceiro dia, ela apareceu na minha casa sem ser convidada, parada na minha porta com lágrimas nos olhos, segurando uma sacola de presente. Ela disse que não suportava essa tensão na família e precisava consertar as coisas entre nós. Eu não queria deixá-la entrar, mas também não queria ter essa conversa na minha varanda onde os vizinhos poderiam ouvir. Ela entrou e se sentou no meu sofá, falando sobre como tem perdido o sono com toda essa situação e que nunca teve a intenção de ferir meus sentimentos. Ela disse que agora percebe que a caixa vazia pode ter soado mal, mas que estava apenas tentando me encorajar a pensar sobre meu futuro, meus objetivos e meu potencial. Eu disse, Linda, o problema não é a caixa estar vazia, o problema é que você disse que era perfeita para alguém que não contribui com nada para a família. Ela disse que não se lembrava de ter dito isso exatamente, que talvez eu tenha ouvido errado ou interpretado mal. Ela estava literalmente tentando me fazer de louca sobre algo que aconteceu na frente de 10 pessoas. Ela continuou, dizendo que sempre apoiou mulheres que querem trabalhar e ser independentes, que estava apenas preocupada que eu pudesse estar ficando confortável demais sem trabalhar, e que às vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho para realizar seu potencial. Então ela pegou a sacola de presente, um diário com um bilhete dizendo que achou que eu gostaria de anotar meus pensamentos e sentimentos, e talvez usá-lo para explorar o que eu quero fazer da minha vida. Mesmo tentando se desculpar, ela ainda estava basicamente dizendo que minha vida atual não é boa o suficiente e que preciso descobrir como ser melhor. Foi aí que eu perdi completamente a paciência. Sabe de uma coisa? Você está certa, eu estou sendo sensível demais, porque aparentemente sou a única pessoa nesta família que acha que ser chamada de inútil no seu aniversário é motivo para ficar chateada. Ela começou a chorar dizendo que isso não era verdade, que me ama como uma filha e só quer o melhor para mim. Eu disse, se você me amasse como uma filha não teria me humilhado na frente de toda a família e não estaria sentada aqui tentando me convencer de que foi para o meu próprio bem. A conversa durou mais uma hora com ela apenas dando desculpas e eu ficando cada vez mais frustrada. Finalmente eu disse que ela precisava ir embora porque isso não nos levaria a lugar nenhum. Ela disse que não iria embora até que resolvêssemos isso, porque a família não desiste um do outro. Eu disse, bem, então acho que não somos uma família porque estou desistindo desta conversa. Ela finalmente foi embora, mas não antes de dizer que estava decepcionada comigo e que pensava que eu era uma pessoa melhor do que isso. Ela esperava que um dia eu entendesse que tudo que ela faz vem de um lugar de amor e preocupação. Eu bati a porta com força atrás dela. Imediatamente liguei para Jake e disse que a mãe dele tinha vindo à minha casa sem ser convidada, que a conversa tinha sido péssima e que eu precisava que ele viesse para casa. Ele disse que estava no meio de algo no trabalho, mas que viria à noite. Eu disse, não, eu preciso que você venha para casa agora porque acabei de ter uma briga de 2 horas com sua mãe na nossa sala e cansei de fingir que isso é normal. Quando ele chegou em casa, contei tudo o que aconteceu e como a mãe dele tentou me fazer de louca sobre o que disse no meu aniversário, e que até o pedido de desculpas dela foi apenas outra maneira de me dizer que minha vida não é boa o suficiente. Ele ouviu sem dizer muito e então falou, talvez ela realmente não se lembre exatamente do que disse, e talvez eu devesse considerar que a memória dela do evento pode ser diferente da minha. Eu disse, ei, que havia 10 pessoas naquela festa, você está seriamente sugerindo que eu imaginei ela me chamando de inútil? Ele disse que não estava lá quando ela me deu o presente porque estava na cozinha pegando bebidas, então não sabe exatamente o que foi dito, que talvez tenha havido algum mal-entendido sobre o que realmente aconteceu. Foi quando percebi que Jake nunca tinha perguntado a mais ninguém que estava lá o que eles ouviram sua mãe dizer. Ele estava perfeitamente disposto a assumir que eu estava exagerando ou lembrando errado, em vez de pedir à irmã ou ao pai dele, ou a qualquer outra pessoa para confirmar o que aconteceu. Eu disse, então você vai acreditar na palavra dela em vez da minha sobre o que aconteceu na minha própria festa de aniversário? Ele disse que não está acreditando em ninguém cegamente, que está apenas tentando entender porque parece haver uma diferença tão grande entre o que eu acho que aconteceu e o que a mãe dele acha que aconteceu, e que talvez se todos pudéssemos sentar juntos poderíamos descobrir onde ocorreu o mal-entendido. Eu disse, não há mal-entendido, Jake, sua mãe me chamou de inútil, todo mundo riu, você ficou parado e não disse nada, e agora vocês todos estão agindo como se eu tivesse inventado ou exagerado. Tivemos outra briga enorme. Jake disse que se sente preso no meio, entre a esposa e a mãe, que não sabe como fazer todo mundo feliz, que talvez devêssemos apenas concordar em discordar sobre o que aconteceu e focar em seguir em frente. Eu disse, eu não vou concordar em discordar sobre ter sido ou não humilhada, porque isso não é uma questão de opinião. No dia seguinte, Jake foi trabalhar. Passei o dia inteiro pensando em tudo o que havia acontecido e percebi que nunca conseguiria o reconhecimento ou pedido de desculpas que eu queria. Jake nunca ficaria do meu lado e sua família sempre me veria como problema. Liguei para minha irmã e contei sobre a visita de Linda e a reação de Jake. Ela disse, parece que você é casada com um homem que sempre escolherá a mãe em vez de você, e você precisa decidir se isso é algo com que pode viver pelo resto da sua vida. Naquela noite, Jake chegou em casa e disse que tinha conversado com a mãe. Ela estava muito chateada com o rumo da nossa conversa e sentiu que eu
eu tinha sido hostil e indisposta a ouvir seu pedido de desculpas. Ela estava começando a pensar que talvez eu não quisesse ter um relacionamento com ela. Eu disse, talvez ela esteja certa, talvez eu não queira ter um relacionamento com alguém que acha que me chamar de inútil é uma forma aceitável de me motivar. Então ele disse algo que realmente me chocou. A mãe dele havia sugerido que talvez eu devesse conversar com alguém sobre meus problemas de raiva, porque ela estava preocupada com o quão hostil eu tinha sido durante a conversa, que talvez eu estivesse lidando com alguma depressão ou ansiedade por não estar trabalhando, e isso poderia estar afetando meu julgamento sobre a situação. Eu disse, você está brincando comigo? Sua mãe me humilha e depois sugere que eu preciso de terapia quando não aceito seu pedido de desculpas falso. E você acha isso razoável? Percebi que Jake e sua família tinham decidido que eu era o problema. Não importava o que eu dissesse ou fizesse, eles encontrariam uma maneira de tornar tudo culpa minha. Eu estava lutando uma batalha que nunca poderia vencer, porque eles já haviam decidido que eu estava errada e que a mãe dele era a vítima. Disse a Jake que cansei de discutir isso. Se ele queria acreditar na versão dos fatos da mãe dele em vez da minha, a escolha era dele. Mas eu não ia continuar me defendendo para pessoas que já haviam se decidido. Ele disse que eu estava desistindo muito fácil, que o casamento exige concessões e perdão. Eu disse que o casamento também exige respeito e apoio, e não recebi nenhuma dessas coisas dele durante toda essa situação. Ontem de manhã Jake já tinha saído quando acordei. Havia outro bilhete dizendo que ele iria para a casa dos pais novamente, que precisava de tempo para pensar sobre nosso casamento e se poderíamos encontrar uma maneira de superar nossos problemas. Ele esperava que eu pensasse sobre o que eu realmente queria, porque isso não poderia continuar por muito mais tempo. Li aquele bilhete e senti uma estranha sensação de alívio. Eu estava tão focada em tentar fazê-los admitir que estavam errados que não tinha realmente pensado sobre o que eu de fato queria. O que eu de fato queria era não ter mais que lidar com nada disso. Passei o dia limpando armários e organizando as coisas. Naquela noite Jake chegou em casa com uma aparência terrível, como se não tivesse dormido. Ele se sentou à mesa da cozinha e disse que precisávamos ter uma conversa séria sobre nosso futuro. Ele disse que esteve conversando com seus pais e com Emma, que todos concordaram que a situação havia saído do controle e que todos precisavam dar um passo para trás. A mãe dele estava disposta a se desculpar se eu também estivesse disposta a me desculpar, e talvez pudéssemos todos começar de novo. Eu disse, pelo que exatamente eu estaria me desculpando? Ele disse, por envergonhar minha mãe na festa de aniversário dela, por ser hostil quando ela veio à nossa casa para tentar consertar as coisas e por se recusar a aceitar que as intenções dela não eram maliciosas, mesmo que a execução tenha sido ruim. Eu disse, então, eu estaria me desculpando por me defender, por não aceitar um pedido de desculpas falso e por me recusar a fingir que ser chamada de inútil era na verdade para me ajudar? Ele disse que quando eu coloco dessa forma soa mal, mas que às vezes temos que nos desculpar pela forma como lidamos com as coisas, mesmo quando não estamos errados sobre a questão subjacente. Olhei para ele sentado ali me pedindo para me desculpar por me defender, e percebi que isso nunca iria acabar. Mesmo que eu me desculpasse desta vez, da próxima vez que a mãe dele dissesse algo cruel, ele esperaria que eu soubesse lidar melhor. E na vez seguinte esperaria que eu simplesmente ignorasse. Eventualmente esperariam que eu aceitasse qualquer tratamento que quisessem me dar. Eu disse, ei que não vou me desculpar por nada, porque não fiz nada de errado. Se você não consegue ver isso, então talvez não tenhamos os mesmos valores, e talvez este casamento não esteja funcionando. Ele disse que eu estava sendo dramática, que todo casamento tem problemas e que só precisávamos aprender a nos comunicar melhor. Eu disse, isso não é um problema de comunicação, é um problema de respeito. Você não me respeita o suficiente para me defender quando sua família me trata mal. Você não me respeita o suficiente para acreditar em mim quando digo o que aconteceu. E você não me respeita o suficiente para reconhecer que tenho o direito de ficar chateada quando alguém me chama de inútil. Ele disse que me respeita sim, mas que estou tornando isso mais complicado do que precisa ser, que a mãe dele não é uma pessoa má. Ela é apenas antiquada na forma como se expressa, e que eu preciso aprender a não levar tudo para o lado pessoal. Então ele disse, talvez devêssemos nos separar por um tempo, para que ambos possamos pensar sobre o que queremos e descobrir se podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Eu disse, talvez seja uma boa ideia porque estou cansada de ser casada com alguém que acha que os sentimentos da mãe dele são mais importantes que os meus. Ele pareceu surpreso, como se não esperasse que eu concordasse. Ele disse que não queria dizer permanentemente, apenas por algumas semanas, para que pudéssemos ter uma nova perspectiva. Eu disse, ok, mas quero que você saiba que não vou mudar de ideia sobre isso, e não vou me desculpar por me defender só porque você não consegue lidar com conflitos com sua família. Esta manhã Jake fez uma mala e disse que iria ficar com seus pais por um tempo. Ele esperava que pudéssemos resolver as coisas, mas precisava que eu pensasse de verdade se eu queria fazer parte da família dele ou se eu só queria estar certa sobre essa situação. Eu disse, eu quero fazer parte de uma família que me trate com respeito, e se essa não é a sua família, então talvez eu precise encontrar uma família diferente. Depois que ele saiu liguei para minha irmã e contei o que aconteceu. Ela disse que estava orgulhosa de mim por não recuar, que parecia que Jake estava mostrando sua verdadeira face, e que talvez essa separação me ajudasse a ver claramente que tipo de casamento eu realmente tenho, em vez do tipo que eu pensava ter. Ela também disse que estava preocupada comigo há um tempo, porque podia ver o quão infeliz eu estava toda vez que falava sobre a família de Jake. Ela achava que eu estava me esforçando tanto para que
que eles gostassem de mim que perdi de vista se eu realmente gostava deles. E se fazer parte da família deles era o que eu realmente queria. Estou sozinha em casa há 2 dias agora, e tem sido muito quieto, mas também muito pacífico. Tenho pensado sobre como quero que minha vida seja e se quero passar os próximos 30 anos lidando com os comentários passivo-agressivos de Linda e a incapacidade de Jake de me defender. Sinceramente, acho que não quero. Atualização final e definitiva. O silêncio que se instalou na casa após a partida de Jake foi um bom momento de paz, mas como uma calmaria antes da tempestade, não durou. Durou exatamente 48 horas, foi quando a campanha começou. Primeiro vieram as mensagens de texto de Linda, elas oscilavam descontroladamente entre um sentimentalismo enjoativo. Minha querida filha, meu coração está partido. A família não é a mesma sem a sua luz, e uma culpa cortante. Espero que você esteja feliz por ter destruído o aniversário do seu marido e o espírito da nossa família. Rezo para que você encontre a paz. Depois Emma se juntou à briga, suas mensagens eram diretas e venenosas, me acusando de ser uma interesseira que estava tentando tirar todo o dinheiro de seu irmão agora que eu tinha dado o golpe do baú. Ela me chamou de rainha do drama, e disse que eu tinha sorte por Jake ter me aturado por tanto tempo. Jake, por sua vez, tentou uma tática diferente, a da ameaça velada. Sabe, o mundo corporativo mudou muito nos últimos anos, ele disse durante uma ligação tensa. Será difícil para você voltar, especialmente sem uma referência recente. Eu só me preocupo com o seu bem-estar. Tem certeza de que quer jogar tudo para o alto e ficar sem nada? A cada mensagem, a cada ligação, o nevoeiro de tristeza e dúvida se dissipava, substituído por uma clareza fria e dura. Eles não estavam tentando me reconquistar, estavam tentando me quebrar. Eles não me viam como um membro da família que estava sofrendo, mas como uma insurreição que precisava ser esmagada. Foi então que fiz a ligação mais importante da minha vida, para um advogado de divórcio, um dos melhores da cidade, recomendado pela minha irmã. A confrontação final aconteceu em uma noite de terça-feira quando a campainha tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico e meu sangue gelou. Jake estava na minha porta, e ao lado dele com uma expressão de falsa tranquilidade estava Linda. Hesitei, mas sabia que adiar isso só prolongaria a agonia. Abri a porta, mas não os convidei a entrar, fiquei parada na porta como uma barreira humana. Viemos conversar como uma família, disse Jake. Linda estendeu uma sacola de presente para mim. Eu trouxe uma coisa para você, querida, para ajudar a curar. Dentro da sacola havia um livro, Alegria em Servir, encontrando o propósito na devoção. A audácia daquilo quase me fez rir. Não vamos resolver isso na soleira da porta, disse Linda tentando passar por mim. Temos que resolver essa sua infelicidade. Eu respondi, minha infelicidade não é uma doença que vocês podem curar com livros de autoajuda e emboscadas. Minha infelicidade tem um nome. É o abuso constante e a humilhação que vocês confundem com amor. Abuso? Linda ofegou, colocando a mão no peito como uma atriz de novela. Eu nunca, jamais. Tudo o que fiz foi por preocupação para te motivar. Eu vejo esse fogo em você e só queria que você o usasse para algo mais do que bem do que nada. Foi a gota d'água, a última peça do quebra-cabeça doente dele se encaixou. Eu disse, você está certa, Linda, eu tenho um fogo, e agradeço a você por me mostrar o quão forte ele queima. Eu usei para garantir os serviços de um advogado, eu o usei para pedir o divórcio. O rosto de Jake desmoronou, foi uma visão terrível e satisfatória. Você o quê? Você não pode estar falando sério, depois de tudo que fiz por você. Eu explodi com ele. O que você fez por mim? Você ficou parado enquanto sua mãe me chamava de inútil no meu próprio aniversário. Você me disse que eu era sensível demais por não gostar de ser humilhada. Você sugeriu que eu fizesse terapia para minha raiva quando eu me recusei a aceitar o desculpe não desculpe dela. Você não fez nada por mim, Jake, você fez tudo para eles. Me virei para Linda, cujo rosto estava contorcido em uma máscara de raiva. E você não queria uma nora. Você queria um espelho que te dissesse que você era a melhor mãe, a melhor mulher, a matriarca perfeita. E no momento em que meu reflexo mostrou a verdade, que sua motivação é apenas crueldade disfarçada de preocupação, você tentou me quebrar. Continuei olhando diretamente para Jake, que parecia ter encolhido. Eu vou pedir 50% de todos os bens conjugais. Meu advogado está preparando uma lista detalhada de minhas contribuições não remuneradas para este casamento. Gerente de casa, planejadora de eventos, cuidadora pessoal, motorista, chefe de cozinha. Todas aquelas coisas das quais você e sua mãe zombaram. Acontece que perante a lei todo aquele nada que eu fazia tem um valor monetário bem alto. Todos aqueles recibos que eu guardei, eles agora são provas na ação de divórcio. Eles não são mais apenas lixo em uma caixa. A máscara de Linda finalmente caiu completamente, revelando o rosto feio e gritante por baixo. Sua ingrata, destruidora de lares, depois de tudo que demos a você. Eu retruquei. Vocês não me deram nada além de dor de cabeça. Agora, por favor, saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Jake apenas ficou lá olhando de mim para sua mãe vociferante, o entendimento finalmente amanhecendo em seus olhos. Ele não estava preso no meio, ele tinha escolhido um lado há muito tempo, e percebeu que tinha escolhido o lado perdedor. Ele tentou dizer meu nome, mas nenhum som saiu. Eu fechei a porta na cara deles. O som do clique da fechadura foi o som mais doce que eu já ouvi. Os meses seguintes foram um inferno, mas um inferno com um propósito. Eles lutaram sujo, tentaram argumentar que minhas contribuições não valiam nada. Mas meu advogado era um tubarão, e minha documentação era impecável. Cada recibo, cada e-mail, cada anotação meticulosa se tornou uma arma em meu arsenal. 6 meses depois eu estava assinando os papéis finais do divórcio. O acordo foi mais do que justo, foi uma validação.
Me deu os meios para começar de novo completamente por conta própria. Me mudei para um apartamento no centro da cidade. Me matriculei em um programa de certificação em design de interiores, transformando meu talento para cuidar de uma casa em uma carreira. Na semana passada recebi um último e-mail de um endereço desconhecido, era de Jake. Era longo e incoerente, uma mistura de autopiedade e culpa. Ele disse que se afastou de sua mãe, que a viu pelo que ela era, mas que era tarde demais. Ele disse que me amava e que cometeu o maior erro de sua vida. Eu li, senti um breve e fantasmagórico pingo de pena, e o arrastei para a lixeira. O perdão era um presente que eu não tinha mais obrigação de dar. Hoje, enquanto desempacotava a última caixa de coisas antigas, encontrei no fundo a caixa de presente vazia. Peguei a laia sentindo o papelão liso sob meus dedos. Não senti raiva, não senti nada além de uma distância irônica. Leve ela até a lixeira da minha nova cozinha e a deixei cair. Ela fez um som oco e final. Eu não precisava preenchê-la com nada para provar meu valor. Minha vida já estava transbordando.